Dando continuidade às nossas explicações sobre como se desenvolvem as constelações familiares, eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre o Bert Hellinger, que foi o terapeuta que observou as constelações familiares. O Bert Hellinger, ele é um alemão, já faleceu no ano de 2019, e ele observou as constelações familiares após vários estudos e, inclusive, depois de observar as estruturas familiares que era desenvolvida pela Virginia Satir. A partir disso, ele chegou à conclusão de que haveria algumas ordens a serem respeitadas dentro do sistema, que pode ser o familiar ou pode ser o organizacional, que a gente fala em relação a empresas, né, em relação ao trabalho. Nessas ordens que hoje a gente chama até mesmo de leis, né, da nossa própria sobrevivência, a primeira delas é o pertencimento. E como que é que o pertencimento reverbera na sua vida? Todos nós temos o direito de pertencer. E, a partir disso, o que você pode concluir? Primeira premissa disso tudo. Quando todos nós pertencemos, não existe ninguém melhor nem pior do que ninguém. Independente do qual tenha sido a escolha ou o destino daquela pessoa, ela não é melhor nem pior do que ninguém. Ah, mas o meu pai me abandonou quando eu era criança e apenas a minha mãe cuidou de mim. E não se fala sobre o meu pai. E o meu pai é uma grande dor, né? Ele traz uma grande dor àquela memória. E aí podemos imaginar que aqui existe o quê? Uma exclusão motivada por quê? Por alguém, né, ter ficado e por isso, em tese, entre aspas, ser melhor do que o outro. Isso são todas possibilidades. Então, numa constelação familiar, como ela é baseada no fenômeno, cada qual pode ter um viés, cada qual pode acontecer alguma coisa. Então, às vezes, a gente tem numa constelação familiar uma exclusão. E aí a pessoa vem com a seguinte questão: eu sou excluída da minha família. Não me chamam, não gostam de mim, não. E aí você vai observar dentro dela, ela também exclui algo. Às vezes até mesmo a mãe, alguém que veio antes dela. Então ela mesmo traz aquela sensação de que eu sou melhor do que você. E quando ela sai desse movimento, né, sai dessa quebra do pertencimento, sai da exclusão, o que ela pode olhar? Ela pode estar em paz com aquele que ela tem uma questão. E isso é um pouco sutil, porque quando a gente fala estar em paz, é estar em paz dentro de si, na sua alma. E é um exercício diário, um movimento diário de autoobservação. A constelação familiar vai o quê? Vai trazer esse movimento para a alma, né? O movimento do espírito, vai trazer, vai emergir isso para uma consciência, porque estava até então inconsciente, e a partir disso você pode fazer escolhas e observar esse movimento dentro de você. A segunda lei é do dar e receber. O equilíbrio entre o dar e o receber. Às vezes isso se mostra muito em relacionamentos, né? Tem um que recebe muito e um que dá muito. O doador e o que recebe. E isso também se mostra muito em relações entre ajudados. E você pode perceber que quanto mais você ajuda alguém gratuitamente, ajuda, mais aquele relacionamento às vezes se esvai. Porque muitas das vezes, não estou falando que é sempre, muitas das vezes, em um relacionamento, torna-se muito, digamos, é um fardo muito grande para aquela pessoa que recebe demais continuar ali, porque pesa. Então, o que acontece? Ela vai.
ela vai embora, né? Óbvio que existem outras questões que envolvem isso tudo, mas isso é só para você começar a observar. Quando é que eu ajudo? Como é que eu ajudo? Quando as pessoas me pedem ajuda? E como é isso para mim quando eu ajudo? Quando elas não me pedem ajuda? O quanto é importante, eu costumo contar um exemplo que eu conheço que para mim faz muito sentido. Quantas e quantos lugares, instituições é, que beneficentes que trazem aquele trabalho de doação e as pessoas sempre continuam na mesma, sempre a mesma pessoa está lá para receber, para receber, para receber. Enquanto quando as pessoas têm outra postura no ajudar e elas querem que o outro cresça. Esses dias a minha sogra falou para mim, ela falou assim, nossa, Carol, todo ano a gente fazia sacolinha de Natal lá para a instituição que ela faz parte, esse ano não precisa, porque a vida deles mudou, eles melhoraram de vida, e a gente está percebendo que essas sacolinhas elas estão ficando inócuas, elas não estão mais suprindo uma necessidade básica deles, eles já têm isso, então a gente não precisa mais dar, a gente dá para outra pessoa. E aí, a partir disso, uma outra sequência de movimentos, só que eu achei isso lindo. Ela falou, puxa, olha que coisa mais linda, a premissa era essa. A premissa era você ter uma creche para proporcionar uma oportunidade para os pais trabalharem e mudarem a vida deles. Equilíbrio. E eles receberam isso. Eles foram buscar a ajuda e sabiam o compromisso e as consequências e a troca desta ajuda, né? De não ficar dependentes, mas sim transformar essa dependência em uma independência para depois trazer uma consciência de interdependência de todos nós no mundo, né? A terceira e última lei, né, é a lei essa é uma lei que traz muitas discussões, que é a lei da hierarquia e da ordem. E aí a gente pode perceber o seguinte, o Bert Hellinger, quando ele pensa, né, nessa lei, ele fala aqueles que vieram antes de nós. Como que é? Quando a gente quer se colocar numa posição acima deles, ou tentar decidir algo por eles, eles podem se sentir desrespeitados. E todo o sistema sofre. E isso é muito sutil. Às vezes, a gente, óbvio, quando os nossos pais, por exemplo, precisam de ajuda, eles podem pedir e a gente pode ajudar. Porque tudo é interconectado, tá vendo? As leis são todas interconectadas. E aí, a partir disso, você pode ajudar. E tem uma outra questão também que é muito importante. Quando eles não são capazes, aí sim eles não precisam pedir por ajuda. Mas é muito importante que isso é uma outra situação completamente diferente. A gente sabe que eles vieram antes e mesmo assim a gente tem que tomar decisões por eles, porque é uma outra situação específica. Não significa que não se deve ajudar mais, que não se deve mais estar presente ali naquele momento que é complexo. Absolutamente nada disso. Mas quando eles são adultos, capazes, como eles são adultos, né? Porque eles vieram antes de nós e nós somos filhos deles, e são capazes, a nós cabe o quê? Reconhecer essa precedência. Reconhecer essa hierarquia. Isso acontece muito em empresas. Quando vem alguém que fala, nossa, tudo que vocês fizeram até hoje é horrível, tudo começa a ficar confuso, porque as pessoas que estavam lá antes, elas esperam esse reconhecimento anterior. Né? Mesmo que tenha dado errado alguma coisa, mas tudo foi o quê? Perfeito em relação aos ingredientes. E aí vem a constelação familiar e traz esse olhar de perfeição em relação aos ingredientes. Você sabendo observar quais são os ingredientes que fazem parte dos seus movimentos, você pode o quê? Optar por trocar, optar por fazer diferente a partir da sua autorresponsabilidade.
Então sejam bem-vindos e vamos olhar para o que você quiser com